Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí com mais um Papo de Desempenho e hoje nosso tema será vidros na construção civil. Então vamos abordar um tema bem importante a respeito da construção civil, com foco na desempenho térmico, desempenho lumínico, desempenho acústico e toda a questão de segurança contra incêndio. Também vamos falar e chamar os nossos convidados agora. Deixa eu só abrir aqui para o pessoal. Aí o Lucas Flores já está aí, o Marcelo. Olá Marcelo, tudo bom? A Vitória, ó, o Fernando, nosso primeiro convidado já chegou aí. Vamos chamar aqui o Fernando. Fala, Rafael. Boa tarde. Olá, professor. Tudo bom? Como é que está o senhor? Tudo certo. Controlar o som aqui. Está conseguindo me ouvir bem? Sim, tá legal aqui. Ouvindo bem. Você me Na ouve bem última também, live eu escuto muito bem, professor. Na última live eu não consegui ouvir ninguém. Eu fiquei só como mediador aqui apertando o botão, mas eu não ouvia ninguém. Eu só falava alguns assuntos que eu pegava que estavam falando, né? Tinha que ter legenda. Olá, professora Maria Fernanda. Olá, dessa vez você tá ouvindo, né? Tô ouvindo alto, claro. Não, que da outra vez eu achei que eu tinha feito alguma bobagem que eu falava e ele não respondia. Mas a gente tem que chamar o Gregório. O Gregório está aqui, mas eu aperto, o botãozinho de convidar tá fechado dele. Se o Gregório está me ouvindo, eu não sei se ele não está no computador, porque isso aparece quando está no computador. Então, não sei se o Gregório está me acompanhando aqui, ou ele pede para participar, ou então ele me chama no WhatsApp aqui e a gente tenta arrumar. Beleza. Fernando, obrigada por estar aqui representando a Abvidros. Né? Legal a Thaís também ter atendido o convite, né? Muito obrigada aí pela presença de luxo hoje, né? Para falar sobre vidros. Obrigado. Acho que, né? Ninguém melhor, né? Aquele que está comandando a tradução da norma, né, Fernando? Sim. Muito exatamente. Legal. Estamos com essa tarefa aí, hercúlea, para fazer bastante trabalho aí pela frente ainda. São algumas normas, bastante trabalho. Algumas normas. A gente está tentando participar aqui pela Unicinos, mas também está bem difícil. A gente sabe como é difícil essa parte de tradução de normas, de gerenciamento de normas. Tem que deixar os parabéns aí do jeito que está mantendo isso aí, Fernando. Tá legal. Mas não sei se quiser começar comentando um pouco sobre o trabalho aí da tradução da norma, Fernando. Deixa eu só para apresentar ali o Gregório. Boa tarde, né? Tudo bem? Conhece o Gregório, Fernando? Você já conhece ele? Não conhecia ainda não. Muito prazer. Mas indiretamente tu fizesse uma ótima contribuição já para a dissertação de mestrado dele. O Gregório, a dissertação de mestrado dele, ele está construindo, vai validar o aparato ali para ensaio de reação ao fogo em fachada de pele de vidro. Resistência ao fogo, legal. gente. Resistência ao né? fogo. Resistência. Vai ser legal. Legal. Prazer conhecê-lo já também. Você está Prazer contribuindo muito, agora. isso é verdade. Legal. Acho que passamos já para o Fernando, né? Agora já estamos todos aqui. Já está todo mundo aqui. Eu acho que o Fernando poderia falar um pouco do trabalho dele pela Abvidros e pela tradução da norma, né, Fernando? Legal. Bom, então vamos lá. Meu trabalho ali com a Abvidros já ocorre há alguns anos, aí, até via universidade, como uma atividade de extensão mesmo, né? Uma assessoria técnica para auxiliar ali os fabricantes de vidro no posicionamento técnico junto ao mercado. Então, a aplicação correta, né, do vidro, a gente sabe que tem muito, na arquitetura, vários casos de edifícios envidraçados e
e a arquitetura muito criticada por uns, elogiada por outros, né, por ter a fachada envidraçada em climas quentes como o nosso. Então a gente vem estudando isso por simulação computacional, assim, as soluções mais adequadas, o tipo de vidro, se vai ser aplicado um vidro laminado ou insulado. Também acabei estendendo um pouco para a área de segurança também, aprendendo um pouco sobre isso, né, as aplicações do vidro com segurança, o processamento, vidro temperado, laminado, né, os vidros insulados. E nesse contexto todo a gente está participando ali nesse desenvolvimento das normas na verdade é uma adaptação, né, das normas de eficiência energética da série ISO 52000 aqui para o Brasil, e é uma norma extremamente complexa, né, robusta, abrangente, né, como o próprio nome da norma já diz, né, overarching, acho que é em inglês, não me lembro direito do termo, mas é uma norma abrangente que pega todos os tipos de edificação, todos os sistemas da edificação, e um dos itens mais importantes são as fachadas, é a envoltória, né, que vai fazer o contato, né, o meio de campo ali entre o ambiente interno e o externo. E aí, relacionado ao vidro, a gente começa a puxar uma série de normas ISO, e agora a gente está com essa tarefa de verificar a adaptação delas aqui para o Brasil, se há necessidade de algum ajuste, né, em condições de contorno, de cálculo, aplicabilidade, e a tradução para o português. Então a gente começa agora com a ISO 9050, que é a norma de propriedades óticas dos vidros, já utilizada pelos fabricantes aqui no Brasil, né, eles apresentam os dados de acordo com essa norma, mas ainda tem um pouco assim de bagunça, né? Alguns apresentam de acordo com a ISO 9050, outros com a EN 410, que é a norma europeia, então agora a ideia é a gente padronizar. O trabalho maior é começar a estabelecer algumas nomenclaturas aí, a tradução, né, para alguns jargões que são adotados no mercado, nomenclatura adequada. Esse aqui é um trabalho ainda de meio de formiguinha, vamos dizer assim, né, minucioso no texto. Eu acho que a parte mais técnica mesmo vem aí no futuro, com as próximas normas, que é a ISO 10.077, ali na parte 2, que é aquela que vocês já estão aplicando aí no ITT Performance para fazer avaliação de desempenho de esquadrias, né? Que puxa um pouco de pontes térmicas também. Essa aí é que eu acho que a gente vai precisar do trabalho, a participação de vocês, aí, com experiência também de cálculo já, para ver necessidades de adaptação de condição de contorno aqui para climas brasileiros. Esse é um resumo aí da ópera. Tudo isso vai ter uma influência lá na frente, na hora que a gente começar a estabelecer requisitos de eficiência energética para edificações, né, que a ideia é ter uma evolução ali da etiquetagem do Procel para referenciar as normas ISO, porque o Inmetro mudou, né, o sistema dele de regulamentação técnica, então a gente não vai mais ter o RTQ, eu acho que isso vocês entendem até melhor do que eu, aí a parte do Inmetro, e a gente precisa referenciar uma norma brasileira, e por incrível que pareça, em 2021 a gente não tem uma norma de eficiência energética ainda para edificações no Brasil. Então é até meio curioso, assim, tem a etiquetagem, mas ela é voluntária, né? Agora uma norma NBR mesmo a gente ainda não tem. Isso é um gap na nossa construção brasileira, né, Fernando? Tanto a norma de eficiência, mas principalmente a questão dos dados para vidros, que é um trabalho importante, os dados para esquadrias que tu tá chefiando na parte da tradução. Isso é um buraco que a gente tem ainda no Brasil. Exatamente. Né? Então, exatamente. Se tu for ver, tu pode hoje construir, vou ser um pouco rigoroso no que eu estou falando, mas tu pode construir um prédio de pele de vidro com um float de 3 milímetros, desde que seja de segurança. E eu tô falando isso aí porque eu já vi prédios construídos de pele de vidro, float 3, 4 milímetros. Já tivemos casos aqui no ITT Performance. Então, e o desempenho térmico é um dos problemas que Exato. Isso pode ocasionar. Um dos, né? Então, mas tem uma série de outras coisas que vêm ao caso. E também a respeito, daí já entrando na questão do Gregório, tem toda uma questão de como é que tu vai fazer a análise de segurança contra incêndio, porque hoje tu tem as normas, as ITs, aqui no Rio Grande do Sul são as RTs, Regulamentações Técnicas do Corpo de Bombeiros,
que te orientam para tu ter um tamanho, um espaçamento entre unidades, né, para ter a compartimentação. Como é que vai ter essa compartimentação numa pele de vidro, né, Gregório? Então eu queria que tu falasse um pouco aí do teu trabalho, principalmente a respeito de segurança contra incêndio em vidros e vidros destinados para esse caso. Sim. Então, até o Rafael já introduziu, né, hoje a gente tem aqui, realmente no Rio Grande do Sul, essa questão das peles de vidros, elas são regidas pelas instruções técnicas, né? No caso mais específico, a IT09, que aqui a gente acaba adotando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né? Que ela acaba exigindo, então, para essa questão de compartimentação. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acho que deu uma trancada aqui. Sim. Não, aqui tá perfeito. Perfeito. Que na IT09 do Corpo de Bombeiros, ele apesar da pele de vidro, acaba sendo exigida de mesma forma a existência de um parapeito, né, de 1,20 m. Então, a gente acaba propondo então a pele de vidro com toda aquela, enfim, o status que hoje existe naqueles prédios de pele de vidro, mas internamente a gente acaba tendo que ter esse parapeito de 1,20 m, que acaba então criando uma ilusão externa, enquanto que dentro a gente, da mesma forma, a gente ainda tem, digamos, quase que uma esquadria. Sem a esquadria, mas tem aí uma janela, né? E talvez muito disso acaba acontecendo, acho que até por algumas conversas com o pessoal que acaba participando desse ramo da pele de vidro, é o alto custo, inclusive, dos vidros, por exemplo, resistente ao fogo, né? Hoje a gente acaba tendo o uso, que nem o Rafael falou, tem vidros float de 3 mm, 4 mm. Eu fui agora também que era um laminado, 6x6 ali, mas o resistente ao fogo, propriamente dito, ele acaba sendo, acho que, quase inviável, né? Para a gente fazer uma pele de vidro, assim, com grandes extensões, grandes áreas. E então isso acaba sendo, acho que, numa questão de segurança contra incêndio, numa pele de vidro, considerando, né, o fato do vidro, ele acaba, às vezes, sendo até um ponto frágil, né? Principalmente pela forma que está hoje na IT09, eu acredito eu, assim, entendo eu. Mas enfim, eu fiquei muito... achei muito legal, assim, tu ter podido participar, Westphal, porque, assim, tu tem uma palestra que, de certa forma, contraria algumas tendências, né, de alguns arquitetos, como tu mesmo diz, né? E eu me coloco nesse grupo aí desses arquitetos que torcem um pouquinho o nariz para a fachada toda pele de vidro e tal, né? Mas assim, os dados que tu tens de pesquisa são muito, muito interessantes mesmo, né? Mas diante disso também que o Gregório falou, eu acho também que se coloca uma expectativa no vidro, que às vezes está... a responsabilidade é do sistema de suporte de estrutura, né? Exato. Né, Gregório, essa questão ali que a gente, né, tu mesmo vai indicar no teu trabalho, dependendo do tipo de estrutura, da onde que está colocado, né, esse suporte dos vidros, pode, não fica tudo tão na responsabilidade simplesmente do vidro, né? Com certeza, isso com certeza. O vidro, o que eu costumo, né, até sistema. Até complementando aí, eu costumo falar para os... até nos debates, assim, conversando um pouco sobre as críticas, né, em alguns projetos que tem grande área envidraçada, pode trazer desconforto térmico, eu sempre trago o exemplo, um comparativo com outros produtos. Então, o produto tem as propriedades dele, tem as suas características de performance, né, de desempenho, e ele deve ser aplicado adequadamente. Então, se você utiliza uma especificação inadequada, ele não vai, evidentemente, não vai responder bem. Então, a responsabilidade é do projetista, do especificador, de conhecer as características, né, do produto, do sistema, do elemento construtivo, as aplicações adequadas para ele, né? Não, o vidro não é o vilão, é o projeto mal desenvolvido, vamos dizer assim, a aplicação mal feita que é o grande problema. A questão do preventivo contra incêndio também, né? Resistência ao fogo também. É nessa linha. Falou tudo, né, Fernando? Que o vilão não é o sistema construtivo. O vilão é um sistema construtivo mal projetado, sistema construtivo mal executado. Isso que torna o vilão desses sistemas. E até a Betânia aqui, da Guardian, trouxe um comentário muito importante, que a gente tem que projetar com segurança, né? A gente tem que, na verdade, a gente tem que projetar, a gente tem que levar a palavra projeto e aplicar a palavra projeto.
Então, qual é um sistema, qual é o tipo de vidro bom para segurança contra incêndio? É o vidro que foi projetado para isso. Qual é o vidro que vai ser bom para um desempenho térmico? É o vidro que foi projetado para isso. Então, tudo tem que ter a sua análise projetual, né? Você cita o exemplo do vidro 3 milímetros, isso é uma das coisas que a gente tem batido muito, assim, em tentar evoluir com as normas. Volta e meia surge essa discussão se a gente precisa evoluir com a norma de vidros do Brasil, a LBR 7199. Então, as discussões que a gente tem muito com a Abra Vidro, né, que é a Associação das Processadoras, Distribuidoras de Vidro, que trabalha mais atuante, assim, junto às normas, eles sempre dizem assim, olha, Fernando, o problema não é a norma em si, o problema é eles não adotarem a norma. O que a gente tem no Brasil não é, a nossa norma não é ruim. De fato, eu participei dessa pesquisa nos últimos 2 anos, a gente se debruçou sobre algumas normas internacionais, Código de Obras norte-americano, tudo, e a nossa norma é mais restritiva em diversos aspectos. Um outro ponto ali que dá para ajustar, e talvez isso venha em discussão aí no futuro, para uma futura atualização da norma, mas, de um modo geral, a nossa norma é mais restritiva que a norma americana, britânica, australiana, norma indiana, a gente estudou também. O problema é que nós não seguimos. Muitas das obras, é como você falou, você pode encontrar pele de vidro com vidro 4 milímetros, 3, 4 milímetros. Está fora de norma, infelizmente, acontece muito ainda. Assim, o vidro, como material de construção civil, eu acho extraordinário, né, cá para nós, né? Seja ele no que a gente mais comumente vemos, que é em fachadas, aí a gente vai falar de fachadas, pele de vidro, mas ele está presente não necessariamente só em fachadas, né, mas também tem alguns exemplos de escritórios com divisórias internas de vidro, né? E aí vem uma coisa muito interessante, que é o isolamento acústico, né, que pode proporcionar uma divisória dessas de vidro, que realmente pode ser algo muito bem planejado, muito bem projetado, né, e a própria permeabilidade visual, claro, que tá associada ao vidro, que é o que eu estou aqui toda na frente de um janelão aqui imenso, né, de sacada, está muito bom, está muito agradável, isso torna todos os ambientes muito agradáveis, né, e quando eu falo que às vezes eu torço o nariz às vezes pro projeto mesmo, né. Sim. Então, não é a questão da fachada de vidro, mas, gente, como é que eles estão usando, como é que se usa de uma maneira tão inadequada, né? Como é que pode isso, né? E enquanto que a gente tem alguns aspectos muito não é inovadores, mas eu lembro de uma palestra que tu deu, Fernando, que foi até aqui na Unicinos, que aí tu começa falando do o que significa o vidro, né, no imaginário, né? E tu desse aqueles exemplos dos comerciais, quando querem dar um apelo tecnológico para alguma coisa, usam de fundo uma fachada de pele de vidro. Porque isso está no nosso imaginário, porque é realmente o material em si é extraordinário, né? Uma aplicação muito grande. Eu costumo dizer, não existe nenhum produto na construção civil com tantas aplicações quanto o vidro. Assim, fica o desafio aí para vocês pensarem depois, assim, se existe algum material, uma cerâmica, concreto, argamassa, que você consegue dar tantas funcionalidades como o vidro. Você pode utilizar o vidro desde um recipiente, né, na cozinha, até um revestimento de móvel, fazer uma prateleira, um guarda-corpo, escada, né, pode fazer viga de vidro, enfim, hoje em dia tem muitas aplicações que você não consegue com os outros materiais aí sozinhos, assim. Então, realmente, é um material bacana de se estudar, e tem esse apelo tecnológico. Qualquer filme futurista sempre vai se passar num prédio todo envidraçado, uma casa transparente, envidraçada, sempre assim. Então, é uma solução de fachada que o pessoal busca, não só por esse apelo futurista, mas a questão de manutenção também. Então, por isso que caiu a minha ficha assim, no mercado. Eu também quando eu cheguei na área de consultoria ali em 2007, também torcia o nariz para esses grandes empreendimentos assim, vidraçados no Brasil. E aí, conversando com os projetistas, participando dos projetos, conversando com o arquiteto, e questionando, assim, mas por que vocês insistem em utilizar o vidro, né, como material na fachada inteira? E eles justificavam, justificam ainda hoje, né, uma das melhores soluções em termos de manutenção, manter a estética ao longo de toda a vida útil, né, limpeza, comparado com cerâmica ou uma fachada pintada. Claro, hoje tem mais soluções aí que são umas boas concorrentes aí para pele de vidro, como a fachada ventilada, tudo.
mas ainda cai no gosto dos arquitetos por questões de manutenção e agilidade na execução também. Tem várias questões que colocam esse sistema ali na frente. E quando a gente fala um pouco, porque se a gente falar no âmbito também da NBR 15575, apesar de ser para residências, né, 15575, a gente tem relacionada ao vidro, a fachada de vidro, algo mais para a parte corporativa, né, para o uso corporativo. Mas a gente está vendo cada vez mais os prédios de um padrão mais elevado usarem, né, a questão das fachadas paredes de vidro, às vezes na área, digamos assim, de permanência não prolongada, mas às vezes até nos dormitórios mesmo, né? Então a gente ouve falar nisso. Então, mas é muito também para aquele padrão que não se discute tanto o custo, que aí sim a gente tem mesmo o usuário, né, que realmente está disposto a ter algo mais agradável do ponto de vista da visual que ele vai ter, então, do exterior, né? Então, isso é bem... Acho que é bem interessante, porque uma vez... essa discussão também para outros padrões de habitação, não só, claro, também o de baixa renda, né? Mas também os outros padrões que vão fazer uso de maneira um pouco diferenciada de alguns elementos construtivos. Eu vejo que a gente tem um espaço gigantesco aí no mercado, eu digo a gente, assim, falando ali em nome da Bividro, né, falando para o setor, os fabricantes de vidros têm um espaço grande de mercado a vencer ainda e conquistar, né, nas edificações residenciais, porque até tem um outro, o Edson sempre comenta lá, o Edson Claro, né, da Atenuação, ele fala, ó, o vidro que tem no Minha Casa Minha Vida é o mesmo do edifício de alto padrão, é o 4 milímetros, float 4 milímetros. Então, no máximo, a gente coloca um laminado 3x3 para dar um melhor desempenho acústico aí num apartamento, né, de alto padrão. Então, se explora muito pouco vidros de controle solar, vidros mais refletivos, ou até vidros coloridos e mais escuros, né, as diferenças, a gente tem, uma vez a gente fez umas contas aí com o fabricante, existe no mercado hoje a possibilidade no Brasil de ter mais de 4 mil combinações de vidro, entre laminações com cores diferentes, revestimentos de controle solar, vidro insulado, laminados, processamentos. Então a gente tem uma gama de opções gigantesca e continua utilizando 3, 4 opções só. Então tem um potencial enorme de incrementar o projeto, por questões culturais a gente não explora isso ainda. E aí o custo é relativo, né? A gente investe numa cerâmica, um porcelanato às vezes importado de R$600 o metro quadrado para colocar no hall do elevador, e não investe nas esquadrias do apartamento, que vão ter um custo infinitamente menor. Eu costumo comparar com o celular, né? As esquadrias de um apartamento de 2 dormitórios, você tem 12 metros quadrados de vidro, você vai gastar para colocar vidros de controle solar em relação a um vidro incolor, no máximo 3, 4 mil reais, ou seja, é menos do que um iPhone, aí, bem menos do que um iPhone que o pessoal troca de 11 em 11 meses no Brasil, né? Nem uma vez por ano. Então a gente tem aí um potencial de questão de conscientização mesmo do projetista, do arquiteto. Consumidor final eu acho difícil ainda chegar, né? Tá difícil, a gente está trabalhando para isso, tentar esclarecer o consumidor final dos diferentes produtos que ele tem relacionado a esquadrias também, da mesma forma como hoje ele está mais antenado sobre os diferentes tipos de porcelanato, a questão de resistência à abrasão, né? O famoso PI5 e por aí vai. Então acho que a gente tem que começar a trazer um pouco desse linguajar técnico relacionado ao vidro também para o consumidor final. E os vidros, como é que está a entrada no Brasil desses vidros que tem maior controle ali, maior controle de radiação solar, né? Tu tem alguma notícia de como é que isso está sendo usado no Brasil? Como é que está sendo a eficiência? Vidros low-E, você disse? A gente já é produzido no Brasil, a gente tem importação também. Eu acho que tem uma tendência grande agora, a gente nota projetos mais, arquitetos solicitando, demandando projetos mais transparentes, soluções mais claras, né, menos reflexão. Isso é bom, isso é importante, porque a gente começa a falar um pouco mais também sobre reflexão no entorno, né, o incômodo gerado nas edificações vizinhas.
Então já começa a existir uma preocupação maior, não só com o ambiente interno, mas com o externo. E aí entra os vidros low-E ou dupla camada de prata, tripla camada, onde você vai ter maior transparência e menor ganho de calor. Certamente vai ser um vidro mais sofisticado e um pouco mais caro. Mas existe uma tendência a ter esse tipo de vidro ainda em ambientes corporativos, né? Mas, de novo, é aquele que eu colocaria numa residência, porque ele é muito mais transparente e diminui o ganho de calor. Numa residência a gente quer maior contato visual com o exterior, menos reflexão, né, do que no escritório. O escritório ainda pode ser um pouco mais espelhado. Então tem essa demanda. E tem as divisórias que você falou, tem os vidros hoje, os eletrocrômicos, né, que estão ganhando também mercado, começam a aparecer aí em algumas casa-cor, aí, em alguns locais, ainda como demonstração, mas já existe algumas aplicações de escritório também, as divisórias, onde você tem uma privacidade ali, no toque de um botão, né, acionando um vidro opaco. Mas até nem tanto esse para o escritório. Eu acho que fica, porque tem aquela questão da planta, pessoal que aluga a laje, né, para então fazer os escritórios, e acaba então, pela compartimentação, tornando o ambiente muito escuro internamente, né, e eu acho que essa sacada da divisória de vidro, mesmo sem ter esse controle, acho que fica muito, muito mais agradável o ambiente, né? Porque tem tudo a ver com a questão do conforto visual, né? Daquela necessidade que a gente tem, então, de ter esse contato com o exterior, né? Ver essa variação da luz do dia, né? Toda essa parte que é bastante importante, né? E em relação, uma outra dúvida, assim, que às vezes chega, é em relação aos vidros de segurança, né? Hoje, quando a gente fala de vidro de segurança, a gente está falando basicamente dos laminados, é isso, né? Porque os aramados já não tem mais no mercado, né? São os laminados e os temperados, né? O aramado ele já não é mais considerado como segurança, né? Nos Estados Unidos, eu acho que já deixou de ser considerado vidro de segurança desde a década de 70, se eu não me engano, ou 90. Estamos perdendo nas datas aí, mas ele já não é mais um vidro de segurança, ele é mais aplicável para ter uma certa resistência ao fogo mesmo. E hoje nós temos o temperado e o laminado, e a regra é bem simples, né? Usa-se vidro de segurança sempre que houver a probabilidade de choque humano ou queda de estilhaços sobre as pessoas. Então, sempre que eu tiver uma aplicação onde eu tenho o risco de me chocar contra o vidro, tenho que adotar um vidro de segurança, seja laminado ou temperado. Agora, se houver ainda o risco de quebra e a pessoa cair pelo vão, aí obrigatoriamente vai ter que ser um laminado, para não deixar o vão devassado no caso de quebra. Então, um guarda-corpo, uma pele de vidro ali abaixo de 1,10 m, né, que fala a nossa norma, onde eu poderia estourar o vidro e porventura escorregar, né, cair para o outro lado, num andar mais alto, tudo. Então, nesse caso, teria que ser um vidro laminado para que ele fique preso ainda, no caso de quebra, né, preso na esquadria. Então, essa regra é simples até de gravar, e a nossa norma é bem detalhada quanto a essas aplicações. Então, ainda tem... onde que a gente não tem o vidro de segurança nas edificações, em geral, são as janelas de correr. Janela de correr acima de 1,10 m é onde a nossa norma ainda permite um vidro float comum. Todas as outras aplicações acabam entrando um vidro de segurança. Um box de banheiro, uma porta, guarda-corpo. Guarda-corpo vai ter que ser um laminado. Uma janela maxiar, dependendo da área dela, até pode ser um vidro comum, mas é difícil já hoje encontrar essa aplicação. Geralmente as próprias vidraçarias, os fornecedores já acabam entregando com um vidro laminado ou temperado para evitar problemas futuros. Conheço algumas vidraçarias, até aqui eu comprei os vidros aqui para minha casa, eles só trabalham com vidros de segurança. Então já existem alguns casos em que eles só entregam as esquadrias ou com temperado ou laminado, já para evitar problema, evitar corte em obra, tudo. Então já entrega a esquadria toda pronta, montada, o que eu acho muito mais racional também, né? Você evitar a manipulação do vidro, questão de segurança durante a obra também. Evitar a manipulação do vidro durante a obra, corte, que a gente sabe que acontece, né? Até corte de vidro laminado, com querosene e tudo, para queimar o PVB, a gente sabe que isso acontece, não deveria.
Então, a entrega sob encomenda, com o vidro já cortado na medida certa e montado na esquadria, eu acho que é o caminho, né, mais racional a gente seguir. Deixar um pouco de... Eu sempre sou muito entusiasta e favorável à construção menos artesanal possível, né, o mais industrializado, semelhante a outros produtos aí que a gente tem no dia a dia, assim. É bem interessante isso aí, né, Fernando? E vamos ser um pouco prático agora. Eu acho que o pessoal tá indo bem nessa linha aqui da praticidade. Sou arquiteto e vou construir um prédio de pele de vidro. Quem é que vai definir que vidro eu vou utilizar? O projetista que está fazendo desempenho térmico, o projetista do PPCI, o projetista que está fazendo análise da fachada, projeto de fachada, o projetista que fez análise do túnel de vento. Quem é que vai definir o vidro? Boa pergunta, cara. E por incrível que pareça, essa pergunta é recorrente em palestras, em eventos. Já teve uma palestra, nunca me esqueço, uma que eu dei em Chapecó, e a arquiteta perguntou isso. Estava entregando um prédio com 10 andares. E quem é que ia especificar o vidro da porta de correr da sala para a varanda? E a Betânia até estava comigo nesse dia, aí da Guarda. E a gente riu um pro outro e disse para ela assim, é você mesmo que tem que especificar, a responsabilidade é dela. A responsabilidade é dela. E tem que montar a equipe, é uma equipe multidisciplinar. Eu já peguei projetos, né, de uma loja, era uma loja comercial, né, uma loja térrea, e a vitrine estava especificada aqui, vidro temperado 8 milímetros, ou era vidro temperado a definir, alguma coisa assim. E fica esse a definir no desenho, a gente até brincou, né, quando estava analisando o projeto, o estagiário copiou e colou a especificação, daqui a pouco isso vai para frente e acaba caindo na mão do vidraceiro e ele vai entregar, às vezes, não quer julgar se todo vidraceiro vai ser desqualificado, mas ele está acostumado, às vezes, a entregar um determinado produto, o vidro 8 milímetros é o mais comum, que sai para blocos de banheiro, tudo, ele acaba colocando um vidro 8 milímetros e era uma vitrine de 3,5 metros de altura, que não ia passar com um vidro 8 milímetros. Então, não teve nenhum problema nessa obra, mas alguém levantou a lebre no meio do caminho e essa especificação ela vinha se arrastando, era uma especificação que não existia. Então, o arquiteto tem que estar antenado. Eu acho que a gente tem que cumprir esse papel ali na academia mesmo. Então, eu cobro muito deles ali, dos alunos da universidade, para eles ficarem ligados no que cobra cada norma. Né? Sou formado em engenharia civil. Na engenharia, cada disciplina era vinculada a uma norma, né? A gente sabe disso, né? Mesmo lá, que não é a minha área hoje, mas saneamento, tudo isso, né? Hidráulica, tem lá as suas normas, geralmente é relacionado a uma norma. A de elétrica era 5413, eu acho, se eu não me engano, né? NBR. 5410. Então, 5410, isso. E toda a disciplina girava em torno daquela norma. Na arquitetura, com os estudantes de graduação, a gente pergunta sobre algumas normas e a maioria só conhece a NBR 9050, de acessibilidade. Então, eu acho que a gente precisa cobrar um pouco mais dos alunos e dos colegas, dos professores que atuam em projeto, para que eles saibam que existe, você não precisa gravar o nome, né? Mas saber que existe um requisito para isso. Eu não sei se uma cobrança seria necessário, mas eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto. O arquiteto que está fazendo, o projetista, que é o principal da execução de um projeto, ele tem que saber que ele tem que, a partir de certo momento, ele vai ter que começar a definir especificações de materiais. Se ele definiu que o projeto vai ser um projeto vai ter um vidro na fachada, ele em algum momento ele vai ter a responsabilidade de dizer qual é esse vidro. Porque se ele não falar, isso aí quem vai definir vai ser o comprador. A hora que ele for pedir o orçamento lá para o vidraceiro, qual vidro eu vou botar? Não sei, tá, no projeto não tem nenhum. Tá, então me dá o mais barato. Não é? Então eu acho que a gente tem que falar no assunto. Eu acho que a norma de desempenho em 2013 já trouxe uma grande responsabilidade desse arquiteto centralizador, que é o arquiteto que faz o projeto. E eu acho que o Brasil ele tem que caminhar por um rumo de que a gente tem que descentralizar o arquiteto como uma pessoa principal e tem que ser um grupo de arquitetos para fazer o projeto. Um grupo talvez multidisciplinar pensando nisso daí. A gente trabalha de certa forma no Brasil, mas não tão direcionado. A gente não tem um padrão para fazer essa visualização.
Porque a norma de desempenho ela é uma norma gigantesca. Como é que uma pessoa vai conseguir, de forma descentralizada, falar sobre todos os assuntos na hora que for fazer o projeto de modificação? É o que eu digo para os alunos, até para motivá-los, né, para o mercado de trabalho. Existem nichos de mercado aí muito amplos, né? E a norma de desempenho é uma das ferramentas, vamos dizer assim, que a gente tem para que o futuro arquiteto ele possa explorar todos esses nichos. Então a gente pode de fato ter o cabeça que vai gerenciar todo o desenvolvimento do projeto e ele pode ir chamando outras disciplinas. Que hoje a gente chama de consultoria, né? Eu até não gosto de falar de consultoria porque dá a impressão de que é um acessório, que é algo mais caro, um serviço mais caro que você vai comprar. Na verdade, são outras disciplinas de projeto que vão surgindo à medida que a gente evolui, né? Desenvolvimento tecnológico, conhecimento dos riscos, né? Necessidade de evitar determinados riscos. Então, vai evoluindo o método construtivo, você vai criando novas disciplinas. Então, vários projetos tem lá, projeto de caixilho, de fachada, detalhamento de fachada, né? Tem projeto que eu já participei que teve detalhamento de cabine de elevador, por exemplo, né? O projeto da logística da garagem é uma disciplina. Tudo são nichos que o profissional arquiteto pode atuar também. Então ele pode aproveitar para explorar esses espaços, né, de mercado, para dar uma visão generalista na escola e depois se aprofunda. Nós temos aí quantas faculdades de arquitetura no Brasil hoje? Eu parei de contar nas 340, acho que tem mais já. Então tem, só que em Santa Catarina são mais de 30 cursos de arquitetura. Ah, é? Eu achava que era, porque há um tempo atrás era São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Mas acho que Santa Catarina também perto ali, né? Da quantidade de faculdades, né? Se aqui tem 30, São Paulo e Minas, eu nem consigo imaginar quantas tem. Então, muito, bastante. A gente está colocando muito profissional no mercado e acho que tem oportunidade para todo mundo e diferentes oportunidades a serem exploradas. E eu acho Não, também, com certeza. Até entrando assim com o que a professora Maria Fernanda falou antes, hoje a gente tem esses empreendimentos assim de laje livre, né? Então é aquele grande laje que a pessoa pode fazer as divisórias da forma que lhe interessar, né? Muito vindo daí do projeto arquitetônico, a importância dessa multidisciplinaridade desse projeto, né? Porque eu já vi diversos locais que têm essas divisórias em vidro, né? E que tu consegue reparar claramente que aquele vidro é um vidro comum, quando muito assim de segurança, que nem a gente comentou do laminado para impacto, enfim. Mas a gente tem norma que fala sobre essas divisórias e a resistência ao fogo dela, né? Por exemplo, essa compartimentação horizontal de vidro entre unidades ou, enfim, ambientes que seja necessário, né? Então, essa multidisciplinaridade é importante que abranja essas questões. Estou falando do incêndio, mas é só um exemplo que hoje a gente tem no mercado possibilidades de projetos que a tornam mais importante ainda essa análise multidisciplinar, né, no caso do incêndio, mas entre outras questões. Sabe que o caso do incêndio ele é obrigatório por lei, agora a gente passar nos cursos, né, de graduação, que é a Lei KISS, até que se chama, foi promulgada aí, acho que uns 2 anos depois do acidente, e está bem explícito lá, todos os cursos de engenharia e arquitetura devem ter disciplinas, né, voltadas ao projeto preventivo contra incêndio, e aí entra também questões de segurança, vai entrar o vidro também numa disciplina como essa. Então precisa adaptar os cursos para tratar, acho que não é tratado, por exemplo, no nosso curso aqui, a gente não tem uma disciplina obrigatória de preventivo contra incêndio, até não conheço outros cursos de graduação em arquitetura que tem ainda, que já tem a disciplina, né? Deve existir, não vou julgar aqui também. Tem, porque quando entrou a lei, eu acho que teve que minimamente ser ofertada como optativa, né? Mas tem que ter, sim. Porque o pessoal fala sempre da 90-50. 90-50 eles sabem. A inclinação de uma rampa, a largura de uma escada, a altura do degrau. Mas é que também tem... Eu acho que tem também o papel do professor, né? O professor insiste muito nessa questão da 90-50 e com toda a razão. Eu acho que todas as normas teriam que ter o mesmo valor que a 90-50 ali na formação do arquiteto, né? Todas deviam chegar lá, né? Mas, enfim,
Mas voltando ali pro nosso material, assim, né, que tem uma coisa muito, muito interessante que que sempre vem essa pergunta também em alguns cursos, né, Rafael ali, o Gregório também, quando a gente vai ministrar, principalmente essa parte de acústico e térmico para profissionais, que é aquela dúvida em relação ao vidro duplo insulado, né, que às vezes confundem como tendo uma eficiência no isolamento acústico, né, maior do que o laminado. Né? É claro que a gente dificilmente vai ter que atender só um critério, né? Ou é acústico ou é térmico, do ponto de vista do isolamento, né? Pelo menos transmissão ali por condução. Mas acho que tem essa confusão também, né? De que para a questão do acústico o melhor seria o insulado, né? E aí o laminado acho que vai ficando, né? Não é tão divulgado assim a eficiência que ele tem para o isolamento acústico, né? O que a gente costuma dizer, o arquiteto e o projetista vai ter que analisar caso a caso. E já participei, acompanhei discussões aí longas de projetistas até conceituados, consultores, debatendo, o melhor é o laminado, o melhor é o insulado, e aí vem aquela discussão, não, mas o insulado vai ser melhor se tiver uma câmara de ar maior, e o laminado se você tiver duas espessuras diferentes. Nem os grandes especialistas aí se entendem, mas o que eu estudei e percebo, né, depende da aplicação, e falo para os alunos, né, você vai ter que desenvolver um bom projeto de acústica, analisando faixas de frequências. Se for analisar isolamento global, aí a gente não vai chegar num bom desempenho depois na aplicação prática, né? Então tem que avaliar por faixa de frequência, e aí realmente alguns vidros laminados vão ter um bom desempenho equivalente a um insulado, dependendo da espessura da câmara de ar, que acaba saindo mais em conta até colocar o laminado. Uma residência geral, né? Os arquitetos gostam muito de respostas prontas, né? Eles fazem a pergunta, eu brinco muito com eles também, né? Eles gostam de qual é o melhor vidro para essa fachada, né? Nem para sabão em pó a gente tem essa resposta hoje, né? Exatamente. Exatamente. Então essa pergunta sempre surge também, qual é o melhor, laminado ou insulado? Pô, não tem uma resposta, não dá para dizer, não dá para generalizar assim, né? Mas o que a gente pode falar assim, olha, coloca o laminado, na dúvida, coloca pelo menos um laminado, né? E não um float comum. E aí tem que ser analisado caso a caso, a fonte de ruído que tem do outro lado, né? Faixa de frequência. A acústica sempre é um pouco mais complexo por questões da faixa de frequência, frequência crítica, né? Ressonância. E aí é mais difícil de traçar uma regrinha geral. Aí você tem que começar a falar em ruído, em nível de pressão sonora por banda de oitava. Então é mais complicado mesmo. Se falar de desempenho térmico, que só envolve ali diferença de temperatura, radiação solar já é complicado, imagina para a questão acústica, né? Mas a regra geral que eu costumo soltar é, olha, grandes áreas envidraçadas, você já deve se preocupar com vidro melhor, é fato, né? Vai colocar um grande pano de vidro, não tem como trabalhar só com um temperado, incolor, que é muito comum hoje em dia, né? Você vai ter que partir para um laminado ou um insulado, para a nossa região sul aqui, né? Grandes áreas, mesmo em edificações, mesmo em residências, em casas, onde você tem grandes portas ali voltadas para uma varanda, né? Até uma porta voltada para o jardim, né? No térreo ali, você precisa colocar um vidro de segurança e provavelmente um vidro insulado, porque a gente tem problema no frio também aqui, tem uma grande superfície, né? De vidro muito fria ali, então tem que partir para um vidro melhor, um vidro que tem um melhor isolamento térmico. E Fernando, quando tu falaste, começou a falar dali das escolas de arquitetura, como é que está hoje como é que estão os fornecedores de vidro hoje no Brasil? Né? Quantas fábricas tem? Tudo começou lá com uma fábrica
Você já estava vendo isso aí e agora esqueci, né? Da Santa Marina, né? Blindex. Santa Marina, né? Foi a primeira, né? É isso, né? No Brasil, né? Hoje tem 5 fabricantes, né? São 4 de vidro plano e mais tem a Saint-Gobain que fabrica um vidro impresso, né? Ou vidro texturizado. E depois as outras 4 fábricas de vidro plano, que é a Sebras, que é a holding, né? Da Saint-Gobain e Pilkington. E a Guardian, a AGC e a Vivix, que fica lá no Nordeste. Então as 4 aí tem algumas plantas, então a gente já tem aí fábricas mesmo, acho que são quantas, né? 6 ou 8, não. Mas a gente tem uma grande produção hoje de vidro no país e mesmo assim ainda continuamos importando. Tem até uns números, né? Eu acho que agora eu não tenho atualizado aí, mas até pouco tempo atrás a gente estava consumindo 8 metros quadrados por ano por habitante. E a Europa mesmo, já desenvolvida, consome 20 e poucos metros quadrados por quilos, né? São 20 e poucos quilos. Na vida sempre se fala em quilo aí. Então a gente consome 8 quilos aqui e eles 24 lá. Então a gente tem um potencial enorme aqui de crescimento ainda. Por isso que chegaram as últimas fábricas aí recentemente, né? 2012, 2013, ali se instalaram as fábricas mais recentes. E cada vez aumentando a produção. Acho que teve uma delas que aumentou mais um forno aí esse ano, em meio à pandemia. Então tem um mercado já bem consolidado, o vidro de controle solar, né, que a gente importava aí até a década de 90, agora a gente fabrica praticamente os mesmos produtos que tem nos Estados Unidos, Europa e Ásia, a gente tem por aqui também. Então, e todo ano tem coisa nova surgindo, os fabricantes divulgando, dando destaque para alguns produtos, né, conforme o mercado vai se movendo. Então, se tem uma demanda maior aí no setor residencial, começa a dar um incentivo, vamos dizer assim, de marketing para alguns produtos voltados ao setor residencial. Então, tem fabricantes desenvolvendo também revestimento de controle solar próprio para o nosso clima. Até participei em alguns projetos aí alguns anos atrás, de passar algumas recomendações. Olha, o nosso interesse maior para o nosso clima é com determinadas características de transmissão de calor, reflexão, luz, e teve fabricante que desenvolveu um produto, né, uma linha de produtos voltada aqui para o clima brasileiro, para a gente não ter, que a gente tem um excesso de luz, né, o nosso céu é farto aqui, a gente está numa latitude boa, né, todo país, se a gente for comparar, sempre, lembra, na palestra até coloco lá, né, o mapa invertendo, né, girando o Brasil para cima, a gente não encostaria na Europa. Então a gente é o país subtropical, tropical e subtropical. Então a gente tem condições bem específicas que simplesmente não dá para importar os produtos fabricados nos Estados Unidos e Europa e sair aplicando aqui de qualquer jeito, vamos dizer assim. Tem um potencial de mercado aí para gerar produtos mais direcionados para o nosso clima. Então, falando nisso, eu até não sei que horas são agora, que a gente costuma avançar um pouco, né? Vai se empolgando e já avançamos. Por favor, mas até deve ter algumas perguntas ali também, eu não estou vendo. Mas essa questão do céu do Brasil, eu lembro daquela palestra que teve foi no ENCAC, em João Pessoa, daquele pesquisador de Israel. O céu de Israel é absurdamente, né, ele tem uma luminância muito maior do que a nossa, alguma coisa nesse sentido, assim, né, do que pelo menos que o do Rio de Janeiro. Eu lembro dessa comparação dele. E uma coisa que me chamou muita atenção também, que tem tudo a ver com a questão do vidro, é o grau de satisfação das pessoas com o ambiente interno, né, que é diretamente relacionado com o tamanho da janela, né? Não sei se, né, que à medida que vai aumentando a janela, pelo menos as pessoas que têm que ficar naquele lugar trabalhando, né, ambientes corporativos, elas acabam se sentindo bem melhor, né? Isso foi uma pesquisa, achei muito, muito interessante esse dado, né? Isso eu fui atrás de alguns estudos também, que eu fui me convertendo ao longo do tempo. Né? No começo eu criticava muito as fachadas envidraçadas, e aí vários projetos, participava de projetos que buscava certificação LEED,
Aí foi caindo a ficha, eu fui estudando, digo, olha, se estão fazendo, né, tem algum motivo. E aí eu fui estudando a questão de velocidade em obra, né, custo, manutenção, esses eram os fatores. E o outro fator, um dos fatores principais é a estética também. E o primeiro ou segundo lugar é o desejo do ocupante desse prédio, né? O pessoal quer estar num prédio onde tem vidro de piso a teto. Eu encontrei alguns estudos, tem um que eu uso sempre nas palestras, foi muito bem desenvolvido até na Turquia, em que os funcionários, né, de um edifício de escritórios respondiam lá um questionário, apresentando alguns ambientes. E, em primeiro lugar era a pele de vidro, quase mais de 50% das respostas. E, em segundo lugar, a janela em fita, né, a janela de fora a fora, que é muito comum aqui no Brasil também a gente construir assim, né, o prédio com faixas de vidro. E, assim, disparado, 80% das respostas eram esses dois sistemas. Em primeiro lugar, a pele de vidro. Em segundo, a janela em fita, mas sempre com muita área envidraçada. Então, é que eu falo, né? Se existe essa necessidade e a gente tem, né, existe esse desejo e a gente tem produto que possa promover esse bom desempenho para ter essa solução arquitetônica, vamos fazer. É possível executar. Né? Um bom projeto, especificação do vidro adequado. O que a gente verificou em termos de consumo de energia e conforto térmico, geralmente nas plantas maiores a influência da fachada vai ser menor. Então você acaba sacrificando um pouco ali a região próxima à fachada. Lembrando que nem toda orientação pega muitas horas de sol também. Você fala, uma fachada leste e uma fachada oeste são mais críticas. Pô, mas tem metade do dia pegando sol. Não dá nem a metade do dia, são 4 horas. Então você tem todo o outro meio período para usufruir aquela fachada sem proteção, sem baixar uma persiana, né, deixar ela em contato com o exterior. Então tudo isso deve ser colocado na balança. E claro, se puder colocar um elemento de proteção externa, melhor ainda. Né? A gente sempre tentou colocar nos projetos um brise móvel. Então tem alguns projetos que eles adotaram, prateleiras de luz também, né? Só que não é ainda uma participação muito expressiva na amostra de edifícios em altura, assim, porque ainda é mais complicado de executar, né? Tem um custo adicional, o pessoal torce o nariz para o custo de manutenção também do brise, limpeza, tudo isso. Mas existem projetos em que foi aplicado uma proteção externa. Então, e de fato o nosso céu aí, o de Israel, eu não lembro muito bem da palestra dele, assim, esses detalhes, não lembrava dessa informação que ele tinha comparado o céu de Israel com o nosso. Com o do Rio de Janeiro. Do Rio ainda. Com o Rio. E eu já fiz comparativos com Nova York, Frankfurt, que em alguns projetos o arquiteto trazia referências, né? E eu nessa minha conversão ia estudando, ia tentando rebater as críticas. Olha, você está errado, seu projeto deveria ter menos área de vidro. Aí ele trazia um exemplo. Não, mas em Frankfurt tem um prédio assim, assim, assado, e Barcelona, que tem um verão tão quente quanto do Brasil. E eu fui comparando, analisando o clima. É lógico, não dá para comparar os climas, aí são muito diferentes, eles têm um inverno muito mais rigoroso, todos esses. E questão de luminosidade, então era gritante a diferença. Você pega no verão onde vai ter mais sol lá em Nova York, o céu brilha 2,5 vezes menos do que o nosso verão aqui em São Paulo. O céu de São Paulo brilha 2,5 vezes mais do que o de Nova York, né, comparando verão e verão. Então, isso até na época estava discutindo sobre um projeto que tem ali com um vidro com a transmissão luminosa muito alta, né, 60%, vidro de piso a teto, e a gente sempre costuma já alertar prédios com vidro de piso a teto, transmissão luminosa aí na faixa de 40. Então já fica aí para os arquitetos que estiverem assistindo, né, já que querem uma regra geral, ó, eu já daria essa especificação. Grande área envidraçada não passa de 40 de transmissão luminosa, que certamente você vai ter problema de ofuscamento. Né? Tem que partir com outros recursos também. O projeto da fachada tem que ter soluções integradas, né? Não dá para colocar toda a responsabilidade em cima do vidro também. A gente viu a questão do preventivo contra incêndio, você vai ter que ter um fechamento opaco, as instruções técnicas aí nos grandes centros cobram, né, o fire stop ali de 1,20 m, você vai ter que ter um outro elemento e isso está casado aí com projeto estrutural também. Então tem que ter, o arquiteto
tem que ter essa visão holística. E tá aí a oportunidade para ele cobrar caro pelo serviço deles, porque eles têm que saber de tudo um pouco, pô. É uma baita de uma profissão. Eu achei interessante isso aí que comentaste, Fernando, que principalmente a questão do ofuscamento, pegar esse item em específico. Lógico que tu fez um comentário abrangendo bastante itens, mas, pô, aí a gente deu para ver que a nossa conversa fez uma volta, né? O ofuscamento, qual é o requisito para o ofuscamento que a gente tem? Não temos normativa técnica para um ofuscamento. Né? Exatamente. Como é que nós somos técnicos, nós cobramos agora que o arquiteto tem que ir em cima da parte técnica, né? E chegamos num item que não existe normativa técnica nacional, pelo menos para tratarmos a respeito. Para iluminação natural não tem na norma de iluminação, fala um pouco sobre iluminação natural, mas não fala especificamente, não tem requisitos aí bem claros, né? Para você... O projetista precisa ter ali uma tabela, né? Como a gente fala, né? A norma, para auxiliar no projeto, para ela ser didática, você tem que se resumir numa tabela, num gráfico, né? Onde eu possa ter a segurança de dizer, olha, meu projeto não passou, não pode ficar assim, né? Deve-se ter o cuidado com o ofuscamento, né? A norma de iluminação, ela traz alguma recomendação, deve-se privilegiar o uso da iluminação natural, tomando cuidado que ela é variável ao longo do dia. Poxa, é praticamente desnecessário esse parágrafo. E veio da ISO mesmo, na própria ISO já tem lá. Então, tem que ter a tabelinha, o ábaco, né? Com essa área, qual transmissão luminosa, qual a reflexão, até onde eu posso abrir a janela. Né? Certamente tem, montando as tabelas, sempre vai ter alvo vai ser alvo de críticas, né? Mas é um ponto de partida a gente estabelecer alguns requisitos. Assim. O ofuscamento é bem complicado, porque depende muito da posição do observador, né? Digamos assim. Todo requisito que é criado, tu vai ter alguém que acha que é pouco, tem gente que vai achar que é muito requisito. Então nunca vamos ter um meio termo. Eu acho que a nossa conversa foi muito boa. Não sei, professora Maria Fernanda, tem mais algum comentário? Nossa, eu tenho muitos, mas eu vou respeitar o tempo, né? Porque senão vamos respeitar o tempo proposto. Respeitar o tempo, de repente já fazer um convite para o Fernando para falar do lumínico, que é um assunto que a gente ainda não abordou aqui no Papo de Desempenho, né? Isso aí é legal. E já foi solicitado. Já foi. e também o apoio da Abvidros, né? Acho que tem, assim, tá apoiando ali o apoio que a gente teve imediato, assim, no trabalho, na pesquisa ali do Gregório também, né? E também já na indicação pronta. Na verdade, eu sabia que eles iam te indicar, mas eu fui lá conferir e foi isso mesmo, né, Fernando? Obrigada pela tua presença aqui. Obrigado também legal, pelo convite. É um prazer aí participar do evento de vocês. Acompanho sempre no Instagram. Eu tenho muita admiração também pelo trabalho de vocês, TT Performance. E a gente já está firmando essa parceria há alguns anos, né, participando em conjunto das bancas, tudo acompanhando as pesquisas. Fiquei feliz aí com o convite também. Obrigadão. No mínimo 3 vezes tu já veio convidado pela gente para dar palestra aqui, Fernando. E vai vir mais. Vai ser mais convidado, pode ter certeza. Mas também a gente pode agradecer o Gregório pela participação, trazer um tema bem importante a respeito de vidros que ele está abordando no mestrado dele. Então fica um agradecimento também aí, Gregório, pelo tempo, pela disponibilidade de dar as tuas palavras aí. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar e também em conhecer, né, o Fernando, que já li algumas vezes já, para não dizer várias, e algumas vezes já coisas que foram escritas por ele e que estão contribuindo muito para mim também. Então eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade. Obrigado. E principalmente agradecer a todos que assistiram a nosso papo de desempenho. Tivemos aí um bom número de pessoas participando e comentando. Fica o convite aí para segunda-feira que vem, às 6 horas, nós vamos voltar com mais um tema de desempenho. E deixo as palavras finais agora para a professora Maria Fernanda encerrar a nossa conversa. Nossa, posso falar mais ainda? Assim, a gente tem... eu acho que sim, agradecer a oportunidade e só lembrando que essa questão
do papo do desempenho é uma conversa despretensiosa, mas com rigor técnico, né? É isso que a gente quer, quer dizer, a gente tem aqui algumas deficiências, às vezes do ponto de vista, né, de microfones, tal, ou fundinho, para melhor, mas a gente tenta trazer, né, e agora eu troquei. Tenta trazer convidados aí de gabarito, né, e também elevar a discussão, né, da parte de desempenho na construção civil, elevar do ponto de vista técnico mesmo, isso que é essa que é a nossa finalidade. Nós temos o canal no YouTube, perdeu o papo de desempenho, vai lá no canal do YouTube, está tudo ali gravado, né, para o bem e para o mal, mas está tudo ali gravado. Né? E é isso. Até a próxima segunda-feira teremos mais um outro papo. Lembrando também, as visitas ao ITT Performance, visitas técnicas, né, estão abertas também. Fica também, se tu quiser levar tua turma também, Fernando, fazer o caminho inverso, nós gostaríamos de ir até Florianópolis, né, que é bastante agradável, mas aqui a gente tem também inclusive, eventualmente, até para ver o aparato ali que o Gregório está construindo para ele, que ele vai fazer um ensaio destrutivo mesmo da parte de resistência ao fogo, então, dessas fachadas pele de vidro, né? Então, muito obrigada. Até a próxima. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu, pessoal. Gregório, prazer em conhecer. Até mais. Prazer meu. Tchau, até mais. Tchau a todos.